anjo guardião, né? Quem seria esse espírito? Quem é esse espírito e qual a função dele junto a nós? Por que ele tem que nos ajudar, nos proteger? O que ele pode oferecer a mim e a você a termos de trabalhos, né? A termos de proteção, a termos de ajuda no nosso crescimento e desenvolvimento? Bom, são duas classes diferentes de espíritos, tá? Anjo é um espírito muito elevado, muito evoluído, né? Que tem a missão aí, quando está presente aqui nos nossos planos terrenos, nossos planos densos, de trazer alívio, trazer boas energias para nós, para o refazimento ali das nossas capacidades pessoais, né? Ele não é um espírito que vai se comunicar comigo, se comunicar com você, ele vai simplesmente doar energia. Você lembra da promessa que eu enviarei alívio às suas dores? Pois bem, esse alívio é trazido por esses espíritos, esses anjos, né? Essa categoria de espíritos que tem aí esse papel, essa missão. Mas repare bem que eu coloco, né? Eles colocam essa afirmação como trazer um alívio, né? Trazer ali o bálsamo para as nossas questões. E o alívio não significa a cura, né? Não temos ali o processo da cura envolvendo aquele processo. Por quê? Na maior parte dos casos, né, quase que na totalidade deles, as doenças físicas que nós temos, né, os problemas de ordem de pensamento, emocionais e por aí vai, são coisas que foram criadas por cada um de nós, né? Cada um de nós em um momento, deixa eu só dar uma mexida aqui na luz. Cada um de nós em algum momento vibrou o pensamento de uma forma equivocada, de uma forma negativa, e aí esse pensamento, depois de um tempo, ele começa a se somatizar e acessa o corpo físico. Daí a manifestação de algumas enfermidades no corpo físico. Então, quando esse anjo se aproxima de nós, ele vem até nós, com a sua energia, com a sua presença, ele consegue dissolver um pouco dessa energia negativa que está impregnada no físico e no energético, né? Ele traz essa ajuda, esse amparo. Por exemplo, o pessoal que trabalha com reiki, o pessoal que tem ali a prática do reiki. Os reikianos, e eu sou reikiano, entendo muito desse processo, que a gente sabe que o que está na energia, uma hora estará no físico. Então, quando eu aplico energia de reiki em alguém, eu estou colocando uma energia positiva ali de amor para tentar neutralizar a ação desse pensamento negativo, dessa energia negativa. Então, eu fico lutando ali quanto o próprio pensamento, né, tentando equilibrar esse pensamento e jogá-lo, né, de volta, né, à mente daquela pessoa com um fator positivo. O Fanny está perguntando para mim aqui o que é o reiki, né? O Fanny mora lá no Japão, o reiki é uma técnica que veio do Japão aqui para as Américas, né? Foi fundada pelo Mikao Usui, né, que é o redescobridor do reiki, e é uma energia fantástica. Dá uma procurada aí, Fanny, para ver se você consegue estudar esse assunto aí no Japão, na origem dessa técnica que é sensacional, tá? Então, quando a gente aplica o reiki ali, ou quando a gente recebe um passe magnético, a gente está direcionando uma energia que vai lutar contra a energia emitida pelo próprio pensamento daquela pessoa. Na presença de um anjo celeste, um anjo divino, o seu próprio campo de energias tem a capacidade de dissolver parte dessa energia que está ali tumultuando a nossa existência. Então ele traz o alívio tão prometido aí que nós, né, receberíamos de Deus, da criação, tá? Esse é o papel dele, tá? Agora, o guardião, né? As pessoas juntam as coisas, mas esse guardião são espíritos, né, que praticam essa proteção mesmo, essa ajuda e esse amparo a nós, né, no campo espiritual aqui da Terra. Normalmente, né, são espíritos que já viveram muito aqui na Terra, que têm muita experiência na vida material, nas necessidades do ego, da vida que nós temos aqui. Sendo assim, eles se tornam aptos a se tornarem guardiões, né, pessoais de cada um de nós, no intuito aí de nos proteger de situações aí aonde o plano inferior pode
tentar contra nós alguma situação negativa, tá? Mas que tipo de proteção ele oferece, né? Aquela pessoa aquele espírito que quer fazer mal a mim, né? Porque lá no passado eu tive uma desavença com ele, e quando esse espírito vem próximo a mim, esse guardião olha para ele e fala, opa, aqui não, eu estou protegendo, você não pode acessar o campo desse amigo. Não é assim, tá? O guardião trabalha a justiça, o crescimento, a evolução. Então, se ele vê que esse espírito que está se aproximando de você, há questões a serem trabalhadas entre você e ele irá permitir esse acesso, porque você e ele precisam resolver essa situação. Então, ele não é ali o nosso guarda pessoal, a nossa segurança pessoal, que eu posso sair por aí fazendo as coisas que eu quiser fazer, as trapalhadas que eu quiser fazer, e ele vai estar ali como uma babá sua, protegendo você de espíritos que possam se aproximar de você pelos atos equivocados que você está gerando a si mesmo, tá? Não confundam as coisas, tá? O guardião, ele vai evitar que um espírito que tente ali atentar contra a sua existência física, fazer você tirar a sua própria vida, sem alguma causa específica de um karma, de uma ligação do passado. Ele pode interceder por você nesse momento, falar não, aqui não, né? E afastar esse perigo aí que pode se aproximar de você. Boa tarde para todos vocês que estão chegando, não esqueçam de curtir a live, por favor. Então, muitas pessoas colocam, né, a sua segurança, a sua vida nas costas desses trabalhadores e acreditam que eles estão fazendo isso em tempo integral, mas não estão fazendo dessa forma como nós imaginamos, né? Poupando a gente das coisas que temos que viver, das coisas que temos que passar, daquilo que temos que experimentar na vida, tá? E, por exemplo, se nós pensarmos num acidente coletivo, né? Então, ali metade que não desencarnou foi porque tinha um guardião melhor que conseguiu salvar ali o seu protegido. Não é assim que funciona, tá? É que quem desencarnou naquele momento tinha como esse propósito desencarnar ali. E o guardião ficou observando, né, esse momento, né, e a pessoa fez a passagem e o guardião está ali para recepcioná-lo quando ele chegar na espiritualidade. Aqueles que ficaram porque tinham que ficar e o guardião só promoveu isso. Então ele segue a lei, ele segue a justiça, segue os caminhos evolutivos da individualidade de cada espírito, tá? Não é as necessidades pessoais que eu tenho. Eu fiz mal a alguém, aí eu vou lá, acendo a minha vela, faço a minha oração, faço ali a minha ritualística, pedindo para que o guardião me proteja daquilo que eu mesmo causei. Não, né? Não funciona assim, né? Não está correto dessa forma. Se ele não trabalhar assim, se ele não agir desta forma, ele estará indo contra a sua própria evolução, né? Lembra que eu comentei que normalmente são espíritos já experimentados, espíritos já avançados que tomam essas posições? Sendo assim, ele sabe muito bem que para você amadurecer, você tem que assumir ali a responsabilidade dos atos que você promoveu a você mesmo, né? Então, a gente tem que mudar esse pensamento, essa forma de olhar para esses espíritos. O bem não luta contra o mal, o bem nunca vai fazer uma ação de batalha, de conflito contra o mal, não. O bem sempre vai demonstrar fraternidade, amor, aconchego, carinho, empatia, todas as virtudes que nós conhecemos. Essa é a proposta do bem. Se um espírito equivocado for até, por exemplo, um ponto de atendimento na vida espiritual, pedir para que ele seja atendido, seja acolhido, prontamente a espiritualidade da luz vai acolhê-lo e vai atender aquele irmão que pertencia lá a grupos espirituais negativos, sombrios, né? Esse é o papel da luz, esse é o trabalho da luz, né? Kleber, mas eu vi no nosso lar e já li que colônias espirituais e grupos espirituais têm as suas defesas, têm muros, né? Tem até relatos de armas que disparam energia, né? Como se fossem correntes elétricas para impedir o acesso desses espíritos até as colônias. Pois bem, há defesa, há proteção, mas não há nunca a menção do ataque, né? O ataque sempre provém das sombras em direção à luz.
Então, a luz vai trabalhar nesse sentido ao seu lado. Esse guardião que está ao seu lado vai promover esse tipo de ação. Ele vai permitir que você viva suas escolhas, que você resgate o seu passado, que você enfrente aquilo que você está promovendo a si mesmo. Quando for um ataque sem um sentido, um ataque banal, por simples maldade, aí sim, ele pode agir em defesa de você. Mas quando é algo que você precisa viver aquilo, você faz parte daquilo, você viverá, eu viverei. Se não aqueles que trabalham, por exemplo, dentro da Umbanda, né, que tem ali muita proximidade com esses guardiões, não teriam problemas na vida, não teriam situações difíceis na vida, né? Muito pelo contrário, eu falo para o pessoal que estuda comigo, quem tem o conhecimento deles e sabe como eles trabalham, tem ainda mais responsabilidade. O que é admitido como conhecimento é cobrado de mim e de vocês, tá? Então tudo aquilo que você aprende será computado ali na sua lista de próximas tarefas, próximas provas que você precisará passar por ela, porque é um conhecimento que você já assume como seu, como uma verdade em você. Quando, por exemplo, uma criança põe a mão no fogo, né, pela primeira vez, ela não sabe da consequência, né, do que vai acontecer por ela pôr a mão no fogo, e ali o pai e a mãe vai até lá, faz um carinho, né, explica, orienta. Já a segunda vez que ela faz isso, é por opção dela, ela já sabe do que vai acontecer, porque ela já aprendeu. Então, para nós é a mesma coisa. A partir do momento que você leu alguma coisa, assistiu um vídeo do Kleber aqui, compreendeu o que o Kleber está dizendo, né, o que o Kleber está tentando transmitir de informação aqui, colocou isso na sua vida, a espiritualidade vai preparar um cenário lá na frente para validar aquilo que você está assumindo para você como conhecimento, tá? E por isso, né, nós vivemos, não à toa o nosso mundo aqui é um mundo de expiações e provas. Vocês já ouviram falar, obrigado pelo presente, vocês já ouviram falar que nós somos o tempo todo avaliados, testados, né, no sentido da evolução e tudo mais. Isso é uma verdade. Não é à toa que se fala, né, que a ignorância é uma bênção. Então, quanto menos eu progrido no conhecimento, menos, né, eu recebo de provas, expiações e outras coisas mais, tá bom? Então, o guardião tem esse papel, né, de trabalho, de zelo pela verdade, pela justiça. Obrigado pelos presentes, pessoal. Pelo trabalho e pela justiça. Esse é o sentido desse guardião ao nosso lado, tá? Ele sabe muito bem, profundamente, que a vida na matéria tem como algo desejado o crescimento, né? A evolução. É um momento aqui que eu e você vamos colocar tudo que nós planejamos, quando o espírito tem essa condição, em atividade, para que eu possa ali passar, né, naqueles desafios e subir um degrau evolutivo na minha consciência. Então ele não vai impedir isso. Se alguém do passado, né, está na mesma família que você, e esse que está na sua família é uma desavença, você acha que quando esse alguém que vai atentar contra você, o guardião vai frear ali o ímpeto dele? De forma alguma, tá? Ele vai, na verdade, favorecer esse encontro, essa conversa, essa condição para que se chegue ali a um fator de equilíbrio, de realização, de crescimento da consciência, tá? Outro dia aqui nós fizemos uma live falando especificamente sobre Exu e Pombagira, que para os umbandistas é visto como os guardiões deles, tá? Para o kardecista, eles veem como protetores, como lanceiros, dependendo da casa que se frequenta, da linha que se estuda ali. Mas são, via de regra, a mesma situação, os mesmos espíritos, tá? Eles só mudam ali os arquétipos que eles possuem, tá? Por exemplo, um guardião numa porta de uma casa espírita, numa casa kardecista, ele vai ficar ali, né, impedindo que espíritos voltados ao mal, né, à baderna, à confusão, entrem neste ambiente e causem ali tumulto, mas eles irão permitir que espíritos negativos que acompanham ali os médiuns, que acompanham ali os assistidos que vão até esse espaço, passem pela porta para receber tratamento, para receber orientação, para receber crescimento. Então esse é o papel deles, é o papel de promover a evolução, promover o conhecimento,
promover a libertação, tá? E manter ali os arruaceiros afastados de um trabalho espiritual. Na Umbanda é a mesma coisa. No momento que se inicia os trabalhos na Umbanda, esses guardiões prontamente estão na porta de entrada desses locais, guardando esse local, e da mesma forma como no kardecismo, não entram espíritos baderneiros para dentro da casa de Umbanda. Entram só, de fato, aqueles espíritos que podem ser ajudados naquele trabalho. Os espíritos que acompanham os médiuns, os obsessores dos médiuns, entram, e aqueles espíritos que são levados até lá para buscar tratamento, buscar acolhimento, buscar libertação das suas dores, tá? Quando eles não estão numa atividade como essa, não estão próximos a nós, né, não estão próximos a casas de trabalhos espirituais, eles têm as atividades deles, né, no mundo espiritual. Que atividades são essas? O resgate de espíritos, né, que desejam ali uma cura, uma melhora, né, uma libertação de alguma situação, e eles sabem como andar por esses locais, têm ali o conhecimento dos caminhos e sabem chegar até onde esses espíritos estão. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou desencarnado e estou numa condição muito boa na espiritualidade e sei de um parente, um ente querido que desencarnou e está lá num umbral profundo, né? E eu queria ajudá-lo, queria tirá-lo dali, porque eu sinto que ele também quer sair dali. Eu tenho que conversar com alguém que tem esse conhecimento, que tem esse entendimento das regiões profundas do umbral, para que ele vá até lá buscar esse ente querido meu que está lá, para que ele possa ser resgatado e tratado e melhorar a situação dele para continuar no seu processo. Então, esses guardiões são especialistas nesse departamento, vamos colocar assim, são especialistas em como funciona a nossa mente, como é a negatividade da nossa mente, como funciona o nosso ego, né? Então, porque eles viveram isso, experimentaram isso, tá? Então, eles são chamados para esses trabalhos, né? Eu já tive percepções, né, fora do corpo à noite, desses trabalhadores, quando eles encontram um espírito que vai ser socorrido naquela noite, eles fazem a proteção ali do campo, né, aonde vai acontecer o resgate. Depois que tudo está seguro, vamos colocar assim, a espiritualidade da luz, entre aspas, tá? Porque ele também é um espírito da luz, eles vêm até esse local, conseguem entrar nesse local, socorrer ali aquela pessoa, aquele espírito que será assistido naquele momento, e aí ele é levado dali em segurança. E aí o guardião que está ali, né, esse espírito guardião, se retira dali e volta à sua atividade. Então essa é uma das tarefas que esses irmãos, né, fazem para nós, que muitos de nós nem conhecemos, tá? Não temos aí a informação sobre eles, né, o conhecimento sobre eles. Então, eles trabalham muito arduamente nos umbrais da Terra, né, local esse que está junto a nós aqui, como uma pessoa sabiamente disse outro dia numa live aqui, nós estamos no umbral físico, né? Então aqui é uma representação do umbral também, só que física. O umbral espiritual está ao nosso lado, então esses guardiões estão próximos a nós, nas nossas necessidades verdadeiras, tá? Não naquelas que a gente acredita que é o bom pra gente, que é o certo pra gente, mas sim aquilo que ele enxerga que caminha na mesma direção da justiça, do amor, do crescimento, do desenvolvimento, tá? Bom, pelo que eu disse aqui até agora, acho que já dei a resposta, né, do pensamento que algumas pessoas têm, que o guardião fica do meu lado 24 horas por dia, né? Não é assim que a coisa funciona, tá? Vamos imaginar que você ou eu sou um guardião e eu terei que ficar 24 horas por dia durante a vida inteira da pessoa ao lado dela, ou seja, eu anulo completamente a minha vida, a minha existência como espírito, para cuidar de uma pessoa? Não, não é assim que funciona. Eles estão ligados a nós pelo pensamento, pela energia, e ficam, né, observando, né, essa energia para ver as alterações que podem acontecer nessas energias. E quando ele sente uma real necessidade, deixa eu só virar um pouquinho a luz aqui, de estarem próximos a nós, de interferir aí em nossa situação, eles vêm até o nosso encontro, né? Caso contrário,
eles não virão ao nosso encontro sem uma necessidade específica, tá? Então, eles têm essa capacidade de sentir a nossa energia à distância e virem até o nosso encontro quando eles sentem que nós estamos precisando de uma ajuda específica em algum sentido da nossa vida, tá? Então, recapitulando, né, o anjo é aquele espírito evoluído, aquele espírito muito grande já em sua evolução, que vem até a Terra, né, vem até o nosso mundo, a nossa dimensão, trazer essa energia de alívio, né, para aqueles que estão aqui nas nossas dores, nas nossas questões, tá? E quando há a presença deles, né, tudo aquilo que está pesado em mim, naquele momento ali parece se desfazer, né, mas o pensamento pode criar novamente, a gente sabe disso, mas ele tem esse papel. Já o guardião tem esse papel da proteção, né, de nós aí contra né, espíritos rebeldes, né, espíritos que querem fazer o mal por simplesmente quererem fazer o mal, ele consegue aí nos manter seguro nesse sentido, tá? Mas ele trabalha dentro da lei da justiça da evolução de cada um de nós, do crescimento de cada um de nós aqui como encarnados, tá? Então, nós temos, como eu disse, na Umbanda, né, eles são conhecidos como Exus e Pombagiras, tá? Não vou entrar aqui no aspecto que muitos levam esse nome de uma forma equivocada e dão esse nome a espíritos que não representam eles, tá? Fazendo coisas, né, que remetem muito mais a encarnados do que desencarnados, tá? Usam indevidamente esse nome. E na casa kardecista, na casa espírita, eles são conhecidos aí como protetores, né, como lanceiros e por aí vai vários nomes, mas são os mesmos espíritos com o mesmo conhecimento, tá? E há muita literatura para ser observada em relação a esses guardiões. Robson Pinheiro, tem o Rubens Saraceni, que é um livro muito conhecido, que é Guardião da Meia-Noite. Tem aí trechos de livros, né, de André Luiz, onde é citado esses protetores, esses lanceiros, enfim. Tem muita coisa para observar. Tem um autor que chama Osmar Barbosa, que escreve alguns livros sobre os Exus, que vale a leitura, vale a observação do material dele também, do trabalho dele, para que a gente alcance aí mais informação sobre eles, tá bom? Então é isso, gente. Acho que eu já falei bastante aqui sobre os guardiões. Eu vou ver aqui as perguntas de vocês, né, em relação a esses assuntos, né? Exato como a Nanda colocou aqui agora. O Chico também falou sobre isso. Até um vídeo famoso que está rolando aí, de uma médium contando, né, essa história dele no cemitério e o Exu se aproximando ali, né, que para nós umbandistas é um Exu, do trabalho dele, daquilo que ele tinha como atividade, tá? Então, há esses trabalhadores e são fundamentais para que a vida exista aqui para nós, no lado material, porque eles meio que controlam, né, o tumulto que existe no plano espiritual. Mas é tão tumultuado assim, Kleber, o plano espiritual, é tão badernoso assim, como dá a impressão de quando eu escuto você falar ou escuto outras pessoas falar. Para você imaginar isso e pensar isso, imagine que nós aqui como sociedade encarnada não tivéssemos mais leis que nos condicionam, né? Não tivéssemos mais regra nenhuma, regra social, regra familiar, civil, enfim, seria todo mundo livre para fazer qualquer coisa. Como iria estar o nosso mundo hoje? Né? Quero que vocês pensem sobre isso. Será que nós estaríamos em paz? Estaríamos tranquilos, né? Será que iríamos respeitar ao próximo, respeitar o outro sexo, respeitar as opções? Como será que a gente estaria vivendo na atualidade, né? Eu, na minha opinião particular, acho que estaríamos vivendo um caos generalizado, um caos completo na nossa existência, né? Porque nós temos esse freio, né, social que nos mantém ali contidos. Nós estamos educados, né? Eu estou contido, tá? Mas quando voltarmos para a espiritualidade, toda essa contenção que existe pelas normas, pela normativa que nós vivemos aqui como espíritos encarnados, elas deixam de existir. A liberdade é muito mais pronunciada na espiritualidade do que na nossa vida física. E é muito mais verdadeira também. Aqui nós vivemos muitas ilusões, né? Achamos muitas coisas que não são a verdade. Então lá o espírito ganha essa liberdade e ele põe para fora tudo aquilo que estava contido, represado dentro dele. Então por isso que é
retratado, né, umbral, como uma baderna espiritual, como algo muito denso e muito pesado, né, de energias. Imaginem só, os desejos. Né? A gente vai falar disso no domingo, mas vamos dar uma pequena pincelada nesse sentido. Imagine as questões que envolvem os desejos, principalmente aí o desejo por energias que envolvem a sexualidade, né? Imagine lá na espiritualidade que isso é aberto, isso funciona assim de uma forma sem contenção nenhuma, sem respeito nenhum. Imagine como será isso. Eu estou lendo um livro do Carlos Bacelli, né? E tem até a ver com esse assunto. É um momento que o doutor Inácio retorna, né, ao hospital que ele comandou durante a sua existência material. E quando ele está andando por dentro do hospital, ele vai num local que é um local externo desse hospital, e há uma árvore lá e há centenas de gafanhotos gigantes, como ele coloca no livro dele ali. O que seriam esses gafanhotos gigantes? São espíritos, né, já em processo aí de zootrampia, que é a transfiguração para uma forma animal, e ele relata lá que o que esses gafanhoto, homem, mais ou menos assim, que estava dormindo na árvore de cabeça para baixo, eles tinham, né, os órgãos genitais avantajados, enormes, né, e o corpo musculoso, enfim. Por que esse órgão sexual avantajado? Porque esses espíritos estão presos nas energias sexuais, né? Esses espíritos manifestam isso de uma forma clara lá na vida espiritual. Então imagine esses desejos na vida espiritual sem um freio, sem uma contenção. Né? Isso é uma energia, uma psicosfera que existe na vida espiritual, no mundo espiritual muito forte, muito presente. E aí, sem a gente contar aí os aspectos da dependência química, né? Tanto aí de drogas, né? Quanto a dependência química hoje farmacêutica, né? Que tem muita gente aí entrando nesses processos, vivendo esses processos em suas vidas. Claro, como eu sempre digo, né? O médico mandou você tomar determinada coisa, assim faça como o médico está dizendo. Mas nós sabemos aí, pelo que as pessoas falam, pelo que eu escuto, muitas pessoas fazendo uso disso sem um receituário, sem uma orientação, somente no intuito de buscar uma performance maior na vida material, nas condições da vida profissional, do estudo e outras coisas mais. Essa pessoa está se tornando um dependente, né, daquilo. Então, sem aquilo, ela é outra pessoa. Enfim, onde entra o guardião nisso tudo? Contenção. Né? Ele tenta manter o caos, de uma certa forma, em um processo de ordem. Tá? Quem não assistiu o Constantine, né? O Constantine é legal de ser assistido porque ele dá uma ideia um pouco distante, mas uma ideia próxima do que é, em alguns momentos, né, a vida espiritual sombria. Tá? Parte do que está colocado ali de fato existe, de fato acontece, né, na vida espiritual, então vale a pena assistir. Tá? Um outro detalhe que eu esqueci de mencionar sobre os guardiões, por exemplo, quando nós estamos com a nossa parceira, com a nossa esposa, com o nosso marido, noivo, namorado, enfim, e teremos ali uma noite de relacionamento amoroso, teremos um ato sexual ali. Quando há amor envolvido, né, nesse processo, o guardião, né, de ambos ali cria um campo energético à volta do ambiente para que espíritos não adentrem esse campo e suguem ali os fluidos que é gerado durante o ato sexual. Tá? Agora, sem o amor envolvido, os guardiões deixam o campo aberto. Então percebe que eles trabalham muito dentro da justiça, tá? Dentro do que é verdade para o espírito. Por exemplo, outro campo de atuação deles, quando nós deixamos o corpo à noite pela projeção astral, eles também nos acompanham, dependendo do lugar que a gente vai. Tá? Eles ficam ali observando o que nós estamos fazendo e pode levar a gente para vários lugares aí para conhecer muitas coisas. Tá? Muito bem, pessoal. Então acho que é isso. Falei bastante aí sobre essa turma aí de trabalhadores incansáveis, né? Vamos dar uma olhada aqui agora nos comentários que vocês reservaram aqui para mim, né? E a gente vai falar mais desse assunto ainda, conforme eu vou ler nos comentários aqui. Muito bem, para você que está me vendo aqui pela primeira vez, a primeira vez que eu vejo o Kleber numa live, de que dia que você faz live, Kleber? Terça, quarta e quinta, 1h30, quarta às 20h30 e domingo também vai ter uma live às 20h30, tá bom?
Se você quiser fazer parte de um grupo no WhatsApp comigo, ninguém vai te vender nada, oferecer nada lá. É só para você receber os conteúdos, tá? Os dias que eu vou fazer live, qual o conteúdo que eu vou falar, na verdade, né? E para você ficar informado disso. E sempre quando eu transmito uma live aqui, eu gravo, né? Depois de editada, que eu subo ela no YouTube, eu disponibilizo o link lá para o pessoal em primeira mão, para eles assistirem, para quem perdeu a live, tá? Para quem eu não disse boa tarde, meu boa tarde, tá bom? Muito bem. Deixa eu pegar a primeira pergunta aqui. O que é o reiki eu já respondi para o Fanes aqui. O Fanes está lá no Japão, na terra do reiki, os criadores do reiki. Dá uma procurada aí, Fanes. A força mental é maior do que a força física, o Yosef colocou aqui. Não tenha dúvida disso, tá? O poder da nossa mente é tão grande, ele é tão forte, né? Que ele é capaz de moldar um corpo na vida espiritual, né? Então, vocês imaginam o poder na nossa mente, tá? Exatamente, Pedrolino. O reiki, ele pode ser aplicado à distância e pode ser aplicado presencialmente, tá? A energia, o pensamento tem capacidade de viajar, né? Por barreiras físicas e chegar até onde tem que chegar. Ele é uma técnica muito bacana. Na verdade, foi o reiki aí que, quando eu saí da Umbanda, né? Que eu fiquei, o tempo todo que eu fiquei lá na Umbanda, foi o primeiro curso que eu fiz, né? Fora os conhecimentos da Umbanda, foi o reiki, tá? Aí eu fiz o 1, fiz o 2, fiz o 3, depois fiz o mestrado. Hoje dou cursos, enfim, outras coisas mais. É interessante, viu, Jô Freitas, a respeito da live aqui travando, né? A imagem e tal. O pessoal não tem relatado para mim. Não sei se é a tua região, né? Se é o local que você está. Que talvez aí tenha alguma coisa em relação ao sinal, tá? O guardião pode se mostrar para nós? A Ana Gulo pergunta aqui, com certeza. Até eu já vi o meu algumas vezes, né? E, claro, né? Lembrando sempre daquele propósito por trás disso. Para que a visão? Qual é a necessidade da busca, né? Para conhecimento, para avanço, para entendimento. Sendo assim, eles fazem esse papel de aparecer para nós, tá? Se for somente para enaltecer o ego, como eu sempre falo, não perca o teu tempo nem o dele, tá? Quando a minha energia física acaba, eu uso a minha energia mental. Exatamente, tem um poder incrível a nossa mente de nos refazer, né? Se a gente pensar bem, quando a gente está muito desgastado fisicamente, né? Claro, a gente tem que descansar, né? Poupar o físico também. Mas muito desse cansaço está muito mais ligado à mente do que propriamente ao corpo. Exatamente, Arte Telmo. Eu acho que todos os dias devemos orar um pouco, né, ao nosso protetor. Eu também acho que deve ter esse intercâmbio com ele. Meus sentimentos aí, Manuel, pela partida desse amigo, desse irmão, né? Meus votos aí que ele seja recebido pela boa espiritualidade, né? Os espíritos estejam próximos a ele nesse momento, oferecendo tudo o que ele precisa, tá? Bom, Manuel, eu li aqui o restante do seu comentário em relação a essa desencarnação, e ele coloca aqui, né, que ele tem o pressentimento de que esse espírito está confuso, em confusão no mundo espiritual, né? Eu já falei isso outras vezes aqui essa semana e também vale para esse caso, né? O espírito tem que aceitar a ajuda, né? Tem que ter a humildade ali de falar, não, eu preciso de ajuda porque eu não estou no meu normal, né?
comum, isso para mim não é aceitável, isso para mim se essa pessoa não estudou, não conhece tal e tudo mais. Só que nós sabemos como funciona cada um de nós, né? Nós muitas vezes não queremos ajuda, não aceitamos ajuda, não acreditamos naquilo que estão nos falando, enfim. Vai depender muito mais deles. Certamente espíritos estão lá por perto oferecendo isso. Por isso que sempre um parente aparece, né, quando a gente desencarna. Porque o parente é uma imagem que nos gera confiança, né? Dá uma validade, né? Por isso que muitas vezes a mãe é levada até... A mãe desencarnada, né, obviamente, né? Levada até o encontro desse filho que voltou para a espiritualidade, ou uma avó, um vô, alguém que ele tenha mais conexão, né? É levado até lá para que ele se sinta bem e escute ali aquilo que aquele espírito está falando. Como a história que eu já contei aqui, que eu fui levado numa projeção astral para encontrar meu avô no plano espiritual, isso passado mais de 20 anos da desencarnação dele, e quando eu vi ele no plano espiritual, ele não acreditava em Deus, não conseguia acreditar em Deus, e não aceitava a reencarnação. Ele perguntava para mim, dizia para mim assim, olha, estão dizendo aqui que eu tenho que reencarnar, o que você pensa a respeito disso? Né? O que você pensa a respeito de Deus? Eu conversei com ele na espiritualidade, né? Ficamos conversando ali. Eu acredito que tenha dado um resultado positivo, tá? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Exatamente o que a Nanda colocou aqui. Não, Ciro, não precisa ter medo do desdobramento, né? Ele acontece todas as noites. Todas as noites você faz isso. Você só não tem a lucidez ainda, né? O processo ainda não está lúcido para você. Mas não há o que temer, não. É a nossa casa, na verdade, né? Só que eles não os viam e falam, muito confuso. Acho que só médium de canalização para ter essa comunicação com ele, Manuel, tem que ser um médium, né, que consiga aí ter essa conversa com ele. Concordo, ele me protege, exatamente. Muito boas suas lives, obrigado, Elvine. Casas espíritas são hospitais, exatamente, para os desencarnados e para o encarnado, tá? Então, a gente tem que ir lá para receber bálsamos, né? Além do conhecimento, claro, né? Porque uma hora o remédio não faz mais efeito. Uma hora precisa da mudança de atitude, né? Porque isso também não pode se tornar um vício, né? Eu faço as minhas estripulias por aí e vou lá na casa espírita para eles resolverem aquilo que eu mesmo promovi para mim. Eles vão até um certo ponto. A partir do momento que você recebeu uma orientação dentro da casa espírita, que o que está acontecendo, você mesmo está provocando aquilo, conhecimento dado é conhecimento cobrado, né? Então já não terá mais o mesmo efeito. Na casa espírita é normal orixás da Umbanda ir para o auxílio? Sim, tá? Esse negócio de separar os espíritos por dogmas, né? É coisa de encarnado, né? Os espíritos não têm essa separação, né? Eles assumem ali os arquétipos porque nós acreditamos naquilo, achamos que aquilo que é o certo. Mas esse intercâmbio de espíritos entre as casas que a gente classifica é normal para eles, tá? Os espíritos que me acompanhavam na Umbanda, quando eu trabalhava na Umbanda, hoje estão dentro da casa espírita normal. Sou da cultura racional, já ouviu falar? O Cristiano pergunta. Não. Me dá mais detalhe. Sou da doutrina espírita desde 7 anos e tem que ter muita disciplina e muito estudo. Sim, de fato, né? A Nanda tocou num ponto aqui importante. Tem que estudar, gente. Não há entendimento, avanço sem estudo, né? Não tem como. Se a gente não empenhar em uma parte da nossa vida buscar autoconhecimento, né? Eu não diria nem para você conhecer, né, profundamente todos os livros, né? Todas as questões do livro dos Espíritos, isso é para quem faz palestra, para quem, né, trabalha com isso e tal. Mas principalmente, né, o estudo aí tem que ser aplicado na vida pessoal, né? Bom, eu li ali uma obra do André Luiz, vi ali sobre situações de conflitos, de falta de empatia, falta de caridade. E como eu sou na minha vida com isso, hein? Eu também estou fazendo isso. Isso é reforma, isso é construção, tá? Se você é médium, né? Para quem é médium, é uma obrigação, eu diria, tá? O estudo. Manuel, pode ser que pelo fato aí de ter esse problema com o álcool aí, ele esteja meio atordoado, tá? O Arcanjo Miguel,
É um guardião? De fato, com certeza absoluta, tá? No livro O Abismo, do Ranieri, até estava falando desse livro ontem à noite, hoje de manhã com uma amiga, né? Ele retrata ali, nesse livro, eles estão descendo ali no umbral da Terra, né? E ele retrata que sempre via a luz, né, pairando sobre o umbral, e essa luz era São Miguel Arcanjo, que era o guardião ali daquele local, tá? O Livro dos Espíritos explica muita coisa importante, de fato, é um melhor livro para obter informação aí da espiritualidade, tá? É o meu livro predileto. Eu peço muito para os espíritos da luz que acompanharam meu marido que ele fique bem. Assim será, Cleide. Às vezes eles podem ficar em casa? Podem. Eles podem ficar por aí. Ele pode ficar por aí, Manuel. Tá? O mais indicado aí é você fazer oração, né? Pedir para o pessoal fazer oração, pedir pensamento positivo, né? Eu sei que é difícil nesse momento, mas que para ajudar, né? Ele aí a ter essa lucidez, né? A ter esse amparo e essa ajuda. O livro Céu e Inferno também é muito importante se ler e entender. Exatamente, Nanda. Sem saber que estão mortos, acham que estão mortos. Nós que são médiuns sentimos toda a impressão deles que quando desencarnam. Muitos que desencarnam não têm ali o entendimento que estão desencarnados, né? Eles acham que ainda estão existindo na matéria, né? E os médiuns podem sentir, né? Podem sentir, né? Mas aí, esse fato de sentir e viver a energia é falta de estudo, de preparo do médium, né? Quando isso acontece. Se estão tristes ou felizes, inconformados no plano espiritual, olha, um médium aí bem apurado, né? Ele consegue sim ter essa percepção, tá? Você disse que atraímos espíritos de acordo com a nossa energia de pensamento. Pode explicar? A Zilma, sim, posso explicar, tá? Quando nós estamos naqueles momentos da nossa vida que a gente está envolvido em energias negativas, conflitos familiares ou conflitos profissionais ou conflitos pessoais, né? E o nosso pensamento está muito negativo, automaticamente eu atraio espíritos da mesma vibração, da mesma faixa para perto de mim, né? O ressonante atrai ressonante, né? É só a gente pensar nos nossos amigos. Nossos amigos são pessoas que vieram por ressonância até nós, pessoas que gostam do nosso jeito e nós gostamos do jeito dessas pessoas. Obrigado, Rui, pelo presente. Então, eles estarem próximos a nós tem esse fator da ressonância. Quando eu estou positivo, quando eu estou buscador, quando eu quero conhecer, quero me aprofundar em mim mesmo, me transformar, ser uma pessoa melhor, né? Avançar no meu processo pessoal, eu estou numa energia positiva. Automaticamente eu atraio espíritos para o meu campo que vão me favorecer nesse avanço pessoal, nessa energia positiva. Ok? Muito legal essa pergunta aqui, Rúbia. Nossos guardiões e os nossos mentores têm dimensionamento de trabalho juntos? Tem, tá? Eles dividem as tarefas aí. O mentor, né? Eu costumo dizer que é o coitado do espírito que é o nosso mentor, porque é um coitado, né? Se parar para pensar o que nós somos como pensamento, o cara deve olhar para a gente e falar, não sei nem por onde começar, né? Mas vamos lá, vamos tentar alguma coisa. O mentor tem esse papel de trazer até nós, além das orientações, das intuições, né, a necessidade do crescimento, do pensamento, da evolução, né, e todo o processo que nós viveremos aqui para esse crescimento, trazer o karma para nós, né, vamos resumir assim. Já o guardião é essa proteção, né, ataques e tudo mais, mas ambos ali têm essa informação. Na verdade, essa informação está refletida no meu campo, né, eles fazem a leitura disso, mas eles organizam muito bem a tarefa, né. Eu diria a todos vocês aqui que o papel mais difícil é o do mentor, tá? Porque ele tem que dar conta ali do que você pediu a ele, tá? Imagine só o tamanho da responsabilidade.
Eu lá na vida espiritual fiz o meu projeto encarnatório, peguei meu amigo lá, meu melhor amigo espírito que estava lá, falei, você não quer ser meu mentor? Eu topo. Então eu vou fazer isso por você, na próxima você faz por mim, tá bom? Beleza. E aí você entregou tudo a ele. Quando ele leu aquilo, eu acho que ele quase desmaiou lá na vida espiritual, né? Mas pode deixar comigo, eu vou estar nessa com você. E aí ele vem aplicando esse karma em você, tá? Manuel, a sua questão aqui é estudo mediúnico, tá? Se você ainda não estudou sobre espiritualidade, não frequentou cursos mediúnicos, seria interessante, pelo que você fala, que você capta aqui dos desencarnados, você é um médium aí conhecido como médium dinâmico, tá? Que tem isso, né, em você, nato em você, tá? Então precisa se educar nesse sentido. Exatamente, Nanda. Também tem que ter muito critério no que se lê e no que se recebe como médium, se não for para o bem. Exatamente. Até respondi uma pergunta agora num vídeo, que ainda não postei ainda. Uma pessoa perguntou, fez uma pergunta muito legal para mim, né? Claro, quando chegar na espiritualidade, como eu saberei quem é, se é o mentor ou se é um obsessor se passando pelo mentor, né? Eu respondi da mesma forma como você colocou aqui, pela construção da fala, né? Se a fala tiver coisas positivas, enaltecer o bem, né, projetar o bem, a transformação, a reforma pessoal, isso combina com trabalhadores da luz. Agora, se for algo que leve você para raiva, para fofoca, para intrigas, aí cai fora porque é gato por lebre, né? Obrigado, Ari, pelo comentário. É isso mesmo. O nosso espírito está sempre vibrando e parte dessa energia são os pensamentos, ok? Sim. Os seus pensamentos são a sua energia, são a nossa energia, né? Isso é até uma discussão, viu, Manuel, que as pessoas entram muito, né? Ah, o espírito lê o pensamento? Não, ele sente. E sentir não é ler, né? Então, uma coisa que eu não consigo entender como as pessoas separam as coisas nesse sentido, né? Quando o espírito se aproxima de mim, né, ele sente a minha energia e consegue ler o que eu estou pensando, como está a minha vida, né? E se você consegue ler, às vezes, felicidade, é porque o espírito está feliz. O assunto é muito vasto, né? E nem todos ainda têm evolução da aprendizagem, né? Exatamente, né? Então, a gente tem que avançar na capacidade de interpretação, de buscar nos livros o que não está escrito, mas que está colocado em energia, né? Porque quando a gente fala uma palavra, quando a gente escreve um texto, alguma coisa assim, há um pensamento por trás. E a palavra é o que mais se assemelha ao pensamento, né? Então, quando eu leio um livro, por exemplo, o Livro dos Espíritos, uma vez, eu tenho uma percepção. Quando eu estou lendo lá pela quarta, quinta vez, dependendo do que eu estudei ao longo desse processo, eu tenho outra percepção, porque aquela palavra agora tem um sentido diferente para mim, pela análise que eu venho fazendo da minha vida, das questões que envolvem a vida espiritual, tá? Ô, Fanes, dá para assistir esse filme que eu falei, o Constantine, no YouTube. Obrigado, Rúbia. Um dia falei com um médium e ele disse que passamos 7 anos com a energia do parceiro. Fiquei chocado. De fato, né, fica muito tempo preso aí a energia. Se essa pessoa pensar em você, aliás, se essa pessoa ainda pensa em você, a energia vai demorar mais tempo ainda para ser desligada de você. É conhecido como os laços energéticos, né? Por exemplo, eu antes de ter namorado a Fran, casado com a Fran, tive outras namoradinhas. Vamos imaginar que alguma lá da adolescência ainda pense em mim, ainda tem essa paixão por mim. Esse laço que existiu lá, passado aí seus 26 anos, ainda existe em mim porque ela pensa em mim ainda, tá? Neide Souza, né? Perdi meu filho faz 2 meses, queria muito uma comunicação. É possível? A sua vida é chorar. Eu sinto aí pela partida dele, né? Vai depender dele, né? Como ele está lá na espiritualidade, Neide. Se ele já estiver em condição de dar uma comunicação, é possível. Pode ser que um espírito também fale alguma coisa a respeito dele, tá?
E aí é mais indicado você buscar uma casa espírita que faça a psicografia, tá? Para tentar isso, para tentar essa comunicação, tá? O Emo está dizendo aqui que sempre vai no cemitério, né? No sonho vejo certinho, sempre tem um espírito comigo, mas não vejo, mas sei que é. Bom, esse espírito que está com você, irmão, certamente aí é o seu guardião, né? Tá levando você para trabalhar lá no cemitério. Um lugarzinho bom para trabalhar. Boa tarde a todos vocês. Não por isso, Henrique, é um prazer. Passar conhecimento é uma coisa que me apetece os sentidos, né? Preto Verdadeiro, boa tarde. Tira uma hora para falar sobre experiências fora do corpo ou saída do corpo hoje, né? Bom, nós fizemos uma live disso, né? E eu estou até pensando em refazer essa live sobre projeção astral, né? E até essa live aí gerou um e-book, né? Eu fiz um e-book, o pessoal do grupo tem lá. Então, se você quiser depois entrar nesse grupo para ter acesso a esse material, é só mandar uma mensagem para mim, né? Quem quiser anotar meu WhatsApp aí, eu vou ver se eu consigo. No final da live aqui eu ponho um número para vocês, para quem quiser entrar nesse grupo do WhatsApp, tá lá esse e-book até hoje, lá para o pessoal ler. E eu tô para fazer, de fato, aí uma nova live sobre projeção astral, tá? Quais os livros mais indicados para os estudos da doutrina espírita? O livro dos espíritos, o Pentateuco, né? Que é o livro dos espíritos, livros do médium, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, tá? É só você ir em qualquer livraria de livro espírita, né, livro esotérico, enfim, você vai ver lá todas essas obras lá. O meu predileto é o livro dos espíritos, tá? Somos um espírito vivendo uma vida carnal, exatamente, né? Isso não me representa, o meu corpo físico é só momentâneo. Como saber se o marido que partiu está no umbral e se estiver, como ajudar? Bom, todos os espíritos quando desencarnam vão para o umbral, tá? Essa questão de subir a planos maiores é quando o espírito é muito evoluído, tá bom? Via de regra, todo mundo está no umbral. E ajudar ele, oração, prece, né? Enviar pensamentos positivos, tá? Neide, eu já respondi a você aqui a questão do seu filho, né? Busque uma casa espírita, tá? Nesse sentido. Obrigado, Rúbia. Bem legal. A Nanda coloca aqui que ela trabalha na sala de desobsessão, né? Isso é muito legal. É muito. Eu digo que quando a gente pode, né, estar presente num processo de desobsessão ali durante a comunicação do obsessor, a gente aprende muito, tá? Vocês não têm ideia do quanto que se aprende ouvindo um obsessor falar e contar ali a sua dor, o porquê da motivação dele, enfim, a história que envolve aquelas duas pessoas, tá? É algo muito grandioso pra gente. Claro que o foco sempre inicial, principal, é o obsessor, né? Porque se eu conseguir convencê-lo de que ele faz o mal a si mesmo, ele se liberta disso, né? E vai receber o tratamento e, como consequência, o encarnado também tem esse alívio aí, mas não significa que não tem que fazer uma reforma. E ao ouvir a história que a gente aprende, tá? Lembra que eu falo, gente, não critique o obsessor, tá? Porque amanhã você pode se tornar um, e eu acho que você gostaria de ser bem tratado aí quando você se manifestar numa casa espírita, tá? Encontrar os parentes ao desencarnar é uma série de possibilidades, tá? Via de regra, sim, eles estão por lá, tá? Rogério aqui, tem uma dúvida. Eu sou da crença espírita, acredito muito em signo, tá? Bom, a questão dos signos, né? Que se criou uma egrégora, né? De um pensamento coletivo a respeito das características dos signos, tá? Então, essa egrégora criada, as pessoas identificam com aquilo e vivem aquela energia. Eu, particularmente, não estudei o assunto, não conheço o assunto e não me baseio nisso para seguir a minha vida, tá? Porque quantos signos nós já tivemos em cada uma das vidas, né? Hoje eu sou do signo de Câncer, por exemplo, e na vida passada? Será que eu era Áries, Peixe, Escorpião, enfim? Você não pode definir o espírito.
Bom, já falei sobre os livros e também aqui acrescentando os livros, as obras do André Luiz, tá? Do Chico Xavier. Obrigado, Alia, pelo comentário. O que é Deus para o Espiritismo? É tudo. Como chegar em Deus no mundo espiritual? O que falam dele entre o Espiritismo, né? Bom, Deus, a causa primária de todas as coisas. É a primeira questão do Livro dos Espíritos, tá? Então, o Espiritismo trata Deus como a divindade máxima, o ser maior que temos no universo, a fonte criadora de tudo, o amor incondicional, né, o Pai de todos nós, tá? Como chegar a Deus? Processo evolutivo, né? Processo de melhora contínua de um dia após o outro durante a eternidade, tá? Nós, comparados aí à vida, né? Nós somos hoje, vamos colocar assim, como o Chico definiu uma vez, né? O Chico uma vez foi falado para ele assim, Chico, você é um espírito tão evoluído, muito obrigado, né? Ele, na simplicidade dele, na humildade dele, respondeu que não, que ele era igual a um verme, né? Aí o Emmanuel deu um cutucão nas costas dele e disse assim, não, o verme está à sua frente. Desculpa, dona, eu sou um subverme. Então, nós, na condição de evolução, né, como espíritos, né, nós estamos nessa condição ainda de vermes ainda. Desculpa a expressão, mas é isso. Estamos bem no comecinho de tudo ainda. Então há um caminho grande até a gente entender, conseguir entender o que de fato é Deus, tá? Nós temos uma vaga ideia do que é Deus. A espiritualidade nos fala isso, tá bom? E o que sabemos já é difícil de a gente tentar aí replicar para a nossa vida, tá? Legal, Beli Silva, muito bom. Isso aí, estuda mesmo para você ampliar essas comunicações e poder se tornar uma trabalhadora aí para poder ajudar o mundo espiritual necessitado e a nós também aqui, ou encarnado, tá? Olha, Manuel, se eles já estão juntos lá, né, na espiritualidade, por terem aí o mesmo hábito da bebida, né, eu acredito que ainda é muito cedo, tá? O médium incorporou, me chamou. Bom, no último sábado estava em uma gira de Exu, após receber um passe, o médium incorporado me chamou, entregou uma guia para a pessoa, pelo comentário que se segue aqui, e a pedido do meu guardião, que é da mesma falange do que a dele. Então, o que são essas falanges? São frentes de trabalho, tá? Então, como se fosse setores especializados, tá? Então, você tem ali Exus dessa linha, daquela linha, cada um é especializado numa área específica de trabalho, tá? Como há, por exemplo, nas casas espíritas. Você tem o lanceiro, você tem o mentor, você tem o espírito que trabalha energias, o que faz cirurgia espiritual, enfim, são setores de trabalho. Quando o desencarnado não perdeu nenhum parente, tem parente de outras vidas, Daniel. Tem gente pra caramba que a gente conhece, a gente não tem nem ideia. Imagina, cada vida você conheceu um grupo de pessoas ali, gostava de pessoas, né? Muitas dessas pessoas podem não estar encarnadas, tá? Eliana pergunta aqui para mim, Eliana Marchiori. Boa tarde, qualquer pessoa pode fazer a projeção astral, só quem é mais sensível espiritualmente. Todo mundo faz projeção astral, tá? Todo mundo deitou, dormiu, sono profundo, o espírito se emancipa do corpo físico e vai para a espiritualidade. Ter a lucidez, que você está fora do corpo, que você está lá na espiritualidade, vai, né, investigar ali as coisas espirituais, as curiosidades e por aí vai, é uma questão de autoconhecimento, de estudo, de aprofundamento e necessidade para aquele espírito. Então, é um assunto um pouco mais profundo. Mas a questão da projeção astral, tudo que dorme tem como efeito a emancipação do espírito. Não só nós humanos, mas como os animais também, tá? Bom, um livro que eu sempre indico aqui também Brigitte, é Uma Evangélica no Além, tá? Para quem não leu ainda, é um livro muito bom. Explica muita coisa sobre desencarnação. Lidiane, a respeito à paralisia do sono, né?
tenta se tranquilizar nesse momento, tá? Eu acredito que você tenha pesquisado sobre isso. A paralisia do sono nada mais é que o começo da saída do espírito do corpo físico. E aí nós estamos tão próximos ainda ao corpo que eu sinto que eu estou no corpo, mas você não está no corpo. Daí as pessoas tentam mexer o corpo físico pelo desespero e não conseguem mexer o corpo físico. E aí bagunçam toda a energia e voltam para o corpo rapidamente. Quando tiver essa sensação, relaxe, tranquilize a mente, espere o processo, né, acontecer de uma forma tranquila, tá? Você vai aproveitar muito aí as saídas do corpo. Ó, que interessante, né? Tem o oposto, né? Boa tarde, o que fazer? Porque toda vez que eu dormir, eu saio do meu corpo e por cima lembro de tudo, só que não entendo nada, né? Bom, Clarice Boulos, né? Você está tendo um momento único aí de aprender questões que envolvem a espiritualidade, tá? Antes de dormir, se você estiver por aí na live ainda, em pensamento, peça para o seu mentor levar você para estudar. Peça que ele leve você para conhecer sobre a vida espiritual, tá? Deita na cama pensando nisso. Meu mentor, leva eu para estudar, para conhecer sobre a espiritualidade, tá bom? Boa tarde, que Deus abençoe você, a todos nós. Sonhei que estava andando com... Eu só não entendi o final da sua colocação aqui, Maria de Lourdes. Minha mãe morreu, não tinha... Você vai ver ela assim, Didinha, quando ela tiver condição de vir até você, talvez em um sonho, né? Ela vem até você. Amor, eu acho que você pode vê-lo antes de desencarnar, viu? Pessoal, as perguntas eu vou rolando as perguntas, tá? Fiquem tranquilos aí, tá? Ô Maria de Lourdes, eu não entendi o final do que você escreveu aqui. Boa tarde, que Deus te abençoe. Isso aí que estava andando com Prost, sem andando, o quê? Eu não consigo entender o que você quer saber, tá bom? Depois doação e reação. Você tá lendo, Brigitte, a série Nosso Lar? Porque Nosso Lar é uma série de 13 livros, tá? Então você deveria, né? O pessoal segue aí um por um, tá? Mas todos do André Luiz é sensacional, tá? Obrigado você, Rui, pelo comentário. O meu mentor vai me esganar na hora que estivermos juntos, o Emo coloca aqui. Vai nada, Emo, ele também já viveu aqui, ele sabe como que é. Legal, Zilma, sem problema. Depois eu te chamo no WhatsApp, tá? Boa tarde, tenho mais ataques espirituais desde que comecei a estudar a espiritualidade. Eu até fiz um vídeo sobre isso, João Ferreira, né? A gente tem que ter fé. Quando a gente vai buscar conhecimento, vai pertencer a um grupo espiritual, vai se dedicar a isso, a gente tem que trabalhar a nossa fé. Mantenha a fé, se obrigue a ir para as atividades, para o estudo, porque aqueles que acompanham você aí, os processos obsessivos, querem desviar você desse caminho, tá? E a casa precisa de um tempo para conseguir tratar esse irmão, tá? Eu sou médio esponja, já fui, hoje eu já não pego mais as coisas das pessoas, Farofa. O que é das pessoas é das pessoas. Ultimamente chego perto de um afeto amoroso e estou me sentindo estranho. O que faço? Por favor, a Giane coloca aqui. Bom, Giane, tentar trabalhar a empatia, né? Por que essa energia está vindo até você? O que está acontecendo com aquela pessoa que ela está emitindo aquele padrão, né? A gente tem que tentar ter essa leitura, né? Os médiums aí que têm sensibilidade, eu sei que você tem, muitas pessoas têm, tem esse lance, né? A pessoa está falando ali com a gente está recebendo a carga energética da pessoa, da fala dela,
do que ela está pensando e a gente acaba avaliando que o que é dito não é a verdade pela energia, né? E além daquilo que recebemos, do que aquela pessoa muitas vezes vibra em relação a nós. A gente tem que trabalhar empatia, né? Cada um tem o direito de pensar como quer, agir como quer e tá tudo bem assim, né? Não se envolver energeticamente com todo mundo, né? Você é o único que responde às pessoas, por isso que eu te sigo. Ah, legal, Emo. Muito legal. O estudo é sempre muito importante, certamente, Cidinha. Queria tanto sonhar com o meu marido, já faz 10 meses, queria saber como está. Tá na hora certa, tá? Quando ele tiver condição para isso e você também, ele virá até o seu encontro, tá? Serve também para Zezé Cabeleireira aqui, a mesma coisa que eu falei para Tatá, tá bom? Nós que permitimos a presença do obsessor, exatamente, pelos pensamentos, né? Eu sou escorpiana, a Giane coloca aqui. A Nanda Tarantial, aqui suas explicações são muito boas, muita paz, muita luz. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Nanda. O Jô Freitas diz aqui que a ex-esposa dele deu um fim nos livros deles, né? No livro que eles tinham, né? É uma pena, viu, cara? Mas dá para comprar facinho, né? Só aí pelo menos aqui em São Paulo, as casas kardecistas sempre tem livros usados para vender assim nas recepções, né? É tudo bem baratinho, dá para comprar sem grande esforço, né? Porque um livro novo hoje aí tá beirando aí uns 50, 60 reais, né? Recentemente eu comprei, não, ganhei o Bhagavad Gita, né, da minha esposa, foi quase 90 pau o livro, então é pesadinho, né, pra gente tá comprando livro toda hora. Eu compro muito na casa espírita, tá? Ganho muito livro também do pessoal. Ah, Kleber, eu li, tem uns livros em casa que eu li, você quer pra você e tal? Pode trazer. Se não servir pra mim, eu dou pra alguém. Exatamente, Manuel. O que nós somos aqui, nós viveremos no mundo espiritual. Se eu for uma pessoa boa aqui, eu serei uma pessoa boa lá do outro lado. Vai saber, né, por que ela deu fim nos seus livros, né, Jô Freitas? Zezé, sendo assim, então, se ele era uma pessoa boa que só tinha atitudes positivas, certamente ele está positivo lá na vida espiritual. Acho que essa noite eu andei demais, porque acordei cansada. De fato, né, quando a gente está na espiritualidade, né, estamos em movimento lá, há um fio de prata, né, que nos liga ao corpo, e dependendo da atividade que estivermos fazendo lá, essa informação elétrica, né, esse pulso elétrico, vai até o Dora, vai até o nosso corpo, e o corpo produz esses espasmos, né, que leva a gente ao cansaço. Daniel, esse aviso que você recebeu aqui da espiritualidade é para a preparação mesmo, né? Das emoções ali do momento e tudo mais, né? Por isso que eles avisam. A Dora acordou, não só a Dora, como a Jacira também, são duas, né? A Dora tá aqui, olhando para mim. É isso aí, como o Manuel colocou aqui, certamente ele está bem na vida espiritual, tá? Agora que eu lembrei de uma pergunta que eu vi aqui que eu não respondi, tá? Onde é o umbral? Umbral é em algum lugar dentro da Terra? Não, umbral é o nosso lado, tá? Para quem fez a pergunta, agora que eu lembrei. Por isso eu estou respondendo aqui. Oi, boa tarde. A minha mãe, ela é falecida. Na onde que ela está lá no céu? Ela viajei aqui em casa. Bom, ela está na vida espiritual, né? O céu aí é uma visão católica, né? De uma vislumbre aí de um lugar, um paraíso, né? Nós que estudamos a espiritualidade não vemos assim. É plano espiritual e plano material. Legal, Emo. Muito bom esse livro, né?
Muito bacana mesmo. O livro do Umbral, que é escrito aí pelo Osmar Barbosa, né? Algum conselho espiritual? O conselho espiritual de sempre é estudar bastante e fazer o autoconhecimento. Como faz para não conseguir mais sugar as energias das pessoas, mantendo você dentro de você, né? Não você para fora, né? Porque quando a gente escuta as coisas das pessoas, a gente quer vestir o problema dela, quer resolver o problema dela, quer participar do problema dela. Eu, quando escuto problemas de pessoas, e não são poucos, né? Dentro do que eu faço, principalmente, eu escuto, eu dou atenção, eu falo aquilo que eu acho que é o melhor naquela situação, mas eu deixo aquilo com aquela pessoa, que não pertence a mim, né? E muitas pessoas têm essa até inconscientemente, de entrar e viver o problema junto com a pessoa. Fica conectado com ela, né? No ímpeto de querer resolver a situação daquela pessoa por alguma necessidade pessoal, tá? Então, não é uma frieza, é uma verdade, né? Porque se a gente pensar, por que os espíritos não resolvem os problemas, né? Por que nós achamos que nós podemos resolver os problemas dos outros? Ninguém resolve o problema de ninguém, gente. Atendimento, por exemplo, espiritual, você pode ver que os espíritos sempre nos enchem de esperança. Tenha fé, né? Tenha coragem, tenha bons pensamentos, né? Trabalhe duro, se esforce, faça mudanças. Ele não dá nenhuma resposta definitiva para o seu problema. Imagine se esses espíritos que trabalham nas casas por aí começassem a sugar as energias de todos os problemas das pessoas que vão até lá. Então, mantenha essa barreira. Eu vou ouvir, vou orientar dentro daquilo que eu consigo, mas o que é seu, o que é meu, é o meu. Legal, Zezé, o relato dos sonhos aqui. Exatamente, Cidinha. Eles possuem bibliotecas também, a Casas Espíritas. Ela pagou 68 no livro Umbral. O Everton coloca aqui, há um mês atrás fui levado para ver meu pai que faleceu há quase 20 anos, só foi possível vê-lo. Percebe, pessoal, que nem sempre é possível, a gente tem que, sabe, ter ali... Eu vou colocar meu WhatsApp aqui, tá? Se eu cobro para falar pelo WhatsApp, não, eu não li isso, eu preciso até voltar aqui para ler. Você cobra para falar comigo pelo WhatsApp? Não, gente, eu não cobro para falar com ninguém, tá? Eu sei que existem essas práticas aqui nessa plataforma, o pessoal faz esse tipo de coisa e tal, mas não, eu não faço isso, tá? Eu respondo, né? Claro, não, talvez no tempo que vocês desejam as respostas, mas eu respondo, tá bom? Vou colocar o número do meu WhatsApp aqui para quem quiser mandar, depois quiser entrar no grupo, né? Deixa eu só procurar aqui. Vamos lá, vou digitar aqui, pessoal. Pera aí. Agora a Fran não está aqui para me auxiliar nisso. Então fica por minha conta mesmo. Bom, tá aí o número do meu WhatsApp, tá? Para quem quiser falar comigo ou entrar no grupo que a gente tem, tá bom? Vamos lá. Como você sabe tudo isso? Você tem prova? Não vou nem responder, né? Meu pai era espírita, ele faleceu pelas vias da diabetes, sem uma perna e cego. Interessante, viu, Everton? 20 anos depois. E quando você viu, ele estava com a perna, com o membro, já como é que estava? O mundo espiritual é uma cópia do mundo terreno, é isso mesmo. Linear entre o céu e a terra, o umbral é assim, exatamente. Boa tarde, Cleber. Quando a pessoa morre assassinada, a revolta pelo espírito, dependendo do espírito, né? É difícil a gente dar uma definição. Se esse espírito buscava isso, né? Queria viver assim e partir dessa forma, ele tiver esse entendimento, pode ser que a resposta não, a revolta não exista, tá? É difícil a gente dar uma opinião certeira sobre isso.
É, Kaorio, você tem que aprender a separar os problemas, né? A gente não consegue resolver problema de ninguém, tá? A não ser o nosso. É que nem eu mandei um post, inclusive mandei num grupo aqui que eu participo. Deixa eu ver se tá aqui para mim ler. Aí fica mais fácil. Pera lá. É até desse assunto aqui que o pessoal tá falando de captar energia, ó. Tá aqui, ó. Antes de entrar na bagunça das pessoas para salvá-las, verifique se você não está interrompendo uma lição que Deus está ensinando-as. Então, assim, os momentos que as pessoas vivem em suas vidas são necessários para a evolução daquela pessoa. Aí vou eu lá, né, acho que eu tenho que interferir naquilo, que eu tenho que poupar a pessoa daquele processo, tirar ela daquele processo. Não é assim que funciona. Eu posso dar conselhos, né? Se eu tiver conselhos para dar. Mas carregar comigo, não posso. Você trouxe para você, né, Gianni? Você alimentou esse sentimento de raiva pelo falecimento, né? E aí acabou trazendo ela para perto de você. Newton, assim, né? Provar o que da espiritualidade, né? Em qual sentido a gente vai provar as coisas? Para que você tenha as suas provas sobre a espiritualidade, você precisa estudar para ter as experiências. Não há como fugir disso, né? É uma questão de vontade, né? Como o Farofa colocou aqui. Silvana, busque o conhecimento para aprofundar, sim, essas visões, tá? Muito bem, Emo. Parabéns aí pela capacidade do perdão, tá? Muito legal, hein? Aqui, ó. O Vini coloca aqui que recebeu uma mensagem do filho, que ele está bem, muito legal. Não queria sentir que coisas ruins vão acontecer. Alguns têm essa capacidade, né? A gente tem que se orientar para conseguir viver assim, recebendo essas informações, né? Por que não vai responder, né? O Newton insiste aqui em falar do mundo espiritual. Todos falam na realidade, ninguém sabe de nada. Bom, eu não tenho que provar para você, Newton, sobre as coisas que eu estudo, as coisas que eu vivo, aquilo que eu experimentei, né? Aquilo que eu já vivenciei na minha vida. Eu não estou aqui para isso, né? Eu acho que se você tem argumentos que desconstroem todo esse conhecimento, toda essa ideia da espiritualidade, cara, grava, né? Faz conteúdo, posta e convença as pessoas também. Faça o trabalho que você quer que eu faça contigo. Convença as pessoas que nada disso, né, existe. A plataforma está aí, aberta para todo mundo produzir conteúdo. Muito legal, o Everton. Quando eu fui levado para apenas vê-lo, ele estava muito bem com a aparência de quando era moço. Que legal. Muito bom. Me alivia bastante. Cleber, poderia me enviar esse texto depois, Cleber? Posso sim. Então, Nilton, pegando aqui o seu outro comentário, cria conta não, conta você já tem. Cria o vídeo lá, refutando, né, as coisas que os espíritas falam, né? Então, leva suas provas lá também, comprovando aí que o que a gente fala não existe. Obrigado, Farofa. Kaorio, é processo, tá? Com paciência a gente chega lá. Giane, complicado mesmo, né? É uma situação de que a gente tem que pensar, né? Ninguém deve pensar assim, né? Que o outro tem que desencarnar porque dá trabalho, como você coloca aqui, né? Isso, de fato, a gente fica perturbado com isso, né? Mas é a vida, né? É os caminhos, né? Você já falou com algum espírito sobre o mundo espiritual? Já falei, não só eu, como muitos, tá, Newton?
Exatamente, Manuel. Obrigado pela resposta. Boa tarde, MC. Por nada, Silvana. Mais jovem, aprendendo, tem uns 40 anos ou menos. Queria que você falasse o porquê a gente dorme bem e acorda cansado. Acho que eu comentei aqui, mas eu repito, Clarice. Quando a gente sai para o mundo espiritual, há um fio de prata que nos une, né? O espírito ao corpo físico. Dependendo do que a gente fizer lá, esse pulso energético percorre esse fio de prata e vai até o corpo físico. E os músculos funcionam, né, por eletricidade, por comandos, né? E aí a gente tem essas contrações musculares, por isso que a gente fica cansado. Poderia emagrecer, né? Seria tudo de bom, né? Exatamente, Manuel. Bom, Newton, que você coloca aqui um espírito que não tem permissão para falar sobre o outro lado. Então, esses livros aqui atrás de mim escrito e tantos outros escritos, esses espíritos cometeram um equívoco, então, por falar da espiritualidade, eu enxergo isso que você coloca aqui como um espírito, né, voltado aí ao controle, tá? Exatamente, Márcia. Quando a gente tem uma perda, né, muito próxima a nós, que nós buscamos aí esse entendimento, né, isso nos traz conforto. Esse era o trabalho do Chico, né, trazer conforto às pessoas que estavam ali sem seus parentes, sem seus entes queridos, né? Quando você ouve um espírito, isso não te dá medo? Não, Fanny, eu tenho mais medo dos encarnados do que dos desencarnados, para ser sincero para você, tá? Boa tarde, Lene. Sonhar direto com o meu pai, o que significa? Bom, Mel, pelo que você fala que se os sonhos forem recorrentes, tá? É na verdade uma viagem para seu inconsciente. Você está buscando alguma coisa nessa lembrança dele, que é uma lembrança positiva para você, lógico, né? Então dá uma avaliada como é que está a sua vida, né? A sua vida pessoal, como está as emoções, os sentimentos, né? O que você está querendo preencher com a visão dele, com a imagem dele, tá bom? Eu tenho mais medo dos encarnados também, né? Sério, é sério, né? Porque os encarnados, né, manipulam, jogam, articulam, né? Então, os espíritos são mais verdadeiros, né? O espírito, quando tem que te dar uma invertida, ele te dá uma invertida na hora e sem mimimi, sem, né? Mas os encarnados, dependendo do que você fala, a pessoa vira pro outro lado, né? Ah, Newton, assim, se você ficar nessa busca sua por encontrar algo material, você vai passar a vida inteira buscando algo material, né? Sabe, é complicado isso. Existem experiências materiais nesse sentido? Existem aí materializações de espíritos em sessões, né, destinadas a esse fim, né? Mas aí é uma questão que você vai ter que buscar isso para se convencer disso, tá? Ó, desculpe aqui a verdade que eu vou falar a respeito do seu ponto de vista aqui. Normalmente, essas pessoas que querem essas provas materiais são pessoas controladoras, tá? Pessoas que querem ter o controle do invisível, né? Eu só acredito naquilo que os meus olhos veem, né? Tá bom. A Mel colocou que eu comprei um livro sobre sonho, o Mel, que você comprou? Claro que sim, Ellen Farias, com certeza. Pode fazer uma pergunta. Os mortos podem se comunicar com a gente, sim, claro que sim. Não tenha dúvida disso, tá? E eu vou falar, como a gente estava falando aqui, às vezes é melhor conversar com morto do que com gente viva, né?
Falando com além, muito legal. Esse eu não conheço, quem sabe? Dá preguiça, né, Rúbia? A Sueli, morro só, tenho medo dos encarnados. Olha lá, o Manuel aqui, ó, ele coloca muitas coisas aqui, muitos relatos pessoais dele, experiências que ele já teve, né? Que ele viu, né? E isso, para ele, eu acho que não precisa provar mais nada, né, Manuel? O Manuel tá sempre colocando as experiências dele aqui. Dentro do âmbito espiritual, o que você acha da lei da atração? O poder da mente? Muito grande, MC, né? É César, né? M. César BR. É muito grande o poder da mente, a capacidade de atração da mente, tá? A gente, se você for buscar na física quântica lá, claro que eu não vou falar de física quântica aqui, porque eu estaria cometendo, né, um erro tremendo aqui, né? Mas o princípio lá da organização, né, do teste lá do canhão de prótons e elétrons e tudo mais, que quando o observador está ali, as moléculas reagem conforme o esperado, e todo esse processo, dá a entender, e certamente é isso, que a mente é capaz de produzir e criar para nós a realidade que nós desejamos na nossa existência, né? E aí, claro, né, cada um cria aquilo que acha que é melhor para si mesmo, né? Eu costumo colocar minha mente para trazer questões que envolvem a minha evolução espiritual. E aí talvez, né, para quem já estudou bastante, entende o que eu estou dizendo, quer dizer que você está buscando problema para a sua vida? Via de regra, sim, né? Podemos analisar e chamar como problemas, porque são situações que eu preciso resolver. É o que eu coloco a minha mente para fazer, aonde eu preciso ir para reparar alguma coisa, para aprender alguma coisa. As pessoas usam esse poder da mente para várias coisas. Ó, ele coloca aqui, voltei ao sobrenatural e faço resgates espirituais. Muito legal. Márcia, no momento certo, ele deve estar tão ansioso quanto você para fazer esse contato, tá? Sem problema, Jô Freitas. Obrigado pela presença. A energia é muito boa, com certeza. Eu vou chamar você de sobrenatural, tá? Dá para ter, como o Farofa coloca aqui, né? Provas aí sendo esponja, né? Obrigado, Alia, pelo comentário. O Elvini, eles podem se comunicar pelo sonho, né? Pela projeção astral. E pode ser através de psicografia ou através de psicofonia. Há várias maneiras, né, dos desencarnados se comunicarem com a gente, tá? Tudo vai depender aí do momento, da situação, porque não é uma coisa que a gente domina, né? É eles, né? Eles que vêm até nós, né? É permitido a eles virem até nós. Exatamente, o Emo. Os materialistas criam no umbral matérias para eles. É exatamente isso, né? Dentre as coisas criadas no umbral, o ato sexual, como muita gente tacou tijolo em mim dizendo que não havia relação sexual no umbral, né? Tá mais do que colocado aí. Legal. Cadê a Fran? A Fran tá trabalhando, Girlene. Ela tá no trabalho dela. Legal, Ellen Farias. Certamente ela foi até você para abençoar esse momento, né? Trazer a boa vibração dela e a felicidade dela de saber que você vai passar por esse momento tão importante na nossa vida, tá? Que bom. Certamente ela estará no seu casamento, tá? Pode ser um sinal que ela está feliz, certamente está feliz. Não, fica tranquilo, Rubio, eu adorei os comentários de vocês aí, tá? É que a gente aqui tem que se conter um pouquinho, né? Eu tenho que me conter aqui, porque
não é o que eu queria falar, tá? Que legal, o abraço, né, Cidinha? Essas sensações são maravilhosas, né? De encontrar essas pessoas lá. O Farofa não quer ver os parentes, não. Certamente, viu, Ellen Farias? Ela certamente estará no seu casamento aí, está feliz com isso, porque você está dando sequência à vida, está vivendo a vida com felicidade, tá? Esse é o objetivo, né? Nós temos que viver aqui, aproveitar que estamos aqui. Exatamente, Emo. Há essas situações na vida espiritual. Com certeza, a gente sente saudade, né, daqueles que estão distantes de nós aqui na vida material, às vezes um parente que mora longe, que a gente não vê há bastante tempo, quem dirá aí os espíritos, né? É bem por aí, né? Não precisa, né? O mentor fala assim, não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso. Mas nessa hora a gente dá uma pisadinha no umbral e responde, né, Rúbia? Até mais, pessoal. Tá dando aqui. Até mais, Jô de Freitas. Bom, pessoal, é isso. Eu já percorri aí todos os comentários de vocês. Já estamos aí com 1h40, mais ou menos, de live, né? E, como sempre, foi muito bom, muito prazeroso estar com vocês aqui. Domingo a gente volta às 20h30, né? Da noite, para falar aí sobre as energias sexuais no mundo físico e no mundo espiritual. Foi aí uma sugestão dada no grupo lá do WhatsApp, tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela participação de vocês. Obrigado pelos comentários aí, obrigado pela presença de vocês. Eu que sou grato a vocês por estarem aqui, né, me acompanhando aqui nos trabalhos. E a gente se vê então no domingo, né? Até às 20h30 lá no domingo, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e a gente se vê no domingo, tá bom? Meu WhatsApp é Ellen Farias. Eu vou colocar aqui antes de eu sair, peraí. Aí você me manda a mensagem para entrar nesse grupo aí, tá? Vamos lá. Hoje não deu problema no celular, hein? Vou ter que falar para a Fran que hoje ele funcionou, mas pode ser que ele não funcione no domingo, né, pessoal? Justo o dia que a Fran tá aí. Assim incentiva ela a me dar um celular novo. 969-186295. Bom, tá aí o meu celular, para quem quiser mandar mensagem para mim e fazer parte do grupo lá do WhatsApp, tá? Olha lá, um celular para o Kleber, é isso aí, Rubio. Vamos trabalhar no projeto aí para a Fran me dar um celular novo de presente para não ter problema nas lives aqui. Deu tempo de anotar? Quem ia anotar? Gilene, né, eu tenho que conseguir arrancar um celular da dona Fran aí. Maravilha, pessoal. Então é isso. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Obrigado. E a campanha continua, é isso aí. A gente se vê logo mais lá no grupo ou domingo aqui na nossa live. Um abraço a todos vocês. Para finalizar, pense sobre o que eu falei. Eu sou o Kleber Oliveira. Foi muito bom ter você por aqui. Tchau, gente. Um abraço. Até mais.